Graças a Deus, irmãos, vamos para mais uma aula. E nessa aula eu quero tratar a respeito de criação e providência, tá? Unir essas duas doutrinas para que a gente possa ter um entendimento correto a respeito disso. Vamos lá, primeiro em criação, o que eu quero tratar com vocês? Muitos, né, tentam culpar Deus mediante algumas coisas estabelecidas. Por exemplo, por que Deus permitiu isso acontecer? Por que a pessoa nasceu dessa forma? Por que o mundo tá desse jeito? Cadê Deus, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Se Deus existe mesmo, por que tanta fome no mundo? E por aí vai. Tá? A gente vai decorrendo mediante essas matérias, entendendo que não é o propósito de Deus, mas que quando Deus criou todas as coisas, todo o universo, Rainer Krugman, na sua teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte, ó: Deus criou o universo inteiro do nada. Ele era originalmente muito bom e ele criou para glorificar a si próprio. Tá? Vamos dividir essa frase dele aqui em 3 pontos. Primeiro, Deus criou o universo inteiro do meio do nada. Deus, ele não precisou utilizar nada existente, não existia nada, não tinha nada a qual Deus pudesse pegar, utilizar e falar assim: não, vou criar o universo em meio a isso, eu vou utilizar isso, algumas linhas, pensamentos, ideias de alguns teólogos ou filósofos, pensadores aí que tentam criar algumas ideias bem absurdas na mente humana, né? Mas o primeiro ponto que a gente precisa partir na doutrina da criação é que Deus criou o universo inteiro do nada. Ele não precisou de nada, ele não precisou da ajuda de nada. Por quê? Porque foi ele que criou o universo. Ele que criou todas as coisas. Ele é o criador, ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o alfa. Ele é o criador de tudo, tá? E essa criação de Deus que a gente vai ver, ela originalmente, a gente entra no segundo ponto, que era muito bom, tá? Deus criou tudo de forma boa, perfeita. Deus não criou a deficiência, Deus não criou a humanidade da forma que tá, do jeito que tá. Deus não criou o universo com essa, né, com essa atmosfera, às vezes de calor ou frio, ou entre outras catástrofes, né, acontecendo aí no mundo inteiro, aí enchentes e furacão e por aí vai. Não! Tudo que Deus criou foi de forma boa, foi de forma perfeita. Deus pegou o universo do meio do nada e originalmente isso era muito bom. A criação de Deus é perfeita. Deus não é um Deus que erra. Deus não errou em nada. Tudo que Deus fez foi muito bom, tá? Esse é o nosso Deus. E ele criou para glorificar a si mesmo. Deus criou para a sua glória. Tudo manifesta a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós abrimos a janela do nosso quarto e nós olhamos as montanhas, nós olhamos o sol. Já viu aquele momento da noite que você olha assim, vê ali aquela lua linda, bonita, ou o sol se pondo, e você olha assim e fala: uau, você já quer pegar o seu celular, já quer tirar uma foto, postar no Stories ali ou no status ali, e já fala a criação de Deus é perfeita, né? João Calvino vai dizer que o mundo é o teatro da glória de Deus, porque tudo que Deus criou é muito bom. Deus é perfeito, tudo que ele criou é perfeito e criou para glorificar a si mesmo. Quem nunca sentou numa areia ali em frente à praia, olhou aquele horizonte e falou assim: uau, Deus é perfeito. Quando o meu filho nasceu, né, um Laia, eu olhava aquilo ali e eu falei: cara,
cara, Deus é perfeito. Ontem mesmo estava sabendo que minha esposa estava grávida e agora eu estou aqui com ele no colo, chorando, né? Sem saber muito o que fazer, mas você olhando aquele ser ali, como que isso germinou, cresceu dentro da minha esposa e agora ele está no meu colo. Você olha aquilo, não tem como você dizer outra coisa a não ser que Deus é perfeito. Glória a Deus. Porque tudo que Deus criou foi para glorificar a si mesmo, foi para a sua própria glória, né? Para que o nome dele fosse exaltado, o nome dele fosse bendito eternamente para sempre. Deus é perfeito, meu irmão. Deus é lindo demais. A obra de Deus, a perfeição de Deus e a forma que Deus criou todas as coisas. Porém, né, nós sabemos que o ser humano em si, ele pecou, falhou, errou contra o propósito de Deus. O pecado, ele entrou na raça humana, a gente vai ver isso mais pra frente nas nossas aulas, e tudo foi contaminado pelo pecado, e aquilo que Deus criou de forma original, perfeita, linda, hoje a gente já não vê mais funcionando dessa forma. Desculpa, tá? Vamos lá, providência de Deus, né? Como que Deus age no meio dessa criação? Deus é um Deus ativo? Deus é um Deus passivo? Deus, ele apenas criou a humanidade, criou de forma perfeita e deixou eles lá, jogou a humanidade e falou assim, olha, vocês se resolvem entre si, vocês que briguem entre vocês aí e pronto, acabou. Se o Deus, ele está ativo na criação. Essa doutrina da providência é uma das doutrinas que eu mais amo, porque eu vejo a mão de Deus em tudo de forma perfeita. Em Romanos 8, verso 28, vai dizer assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente precisa entender que Deus, ele é um Deus ativo, um Deus que está agindo para que todo propósito, toda vontade, tudo aquilo que ele estabeleceu, tudo aquilo que está no coração dele possa acontecer e possa funcionar da forma que ele mesmo projetou e ele mesmo planejou. Às vezes nós estamos culpando o diabo, às vezes nós achamos que são falhas, erros, mas a gente precisa entender como cristãos que Deus é um Deus de providência, que Deus está agindo para que todas as coisas aconteçam. A gente tem a mania de, quando a porta se fecha, achar que o diabo está furioso conosco e a porta se fechou. Ou então que existe um espírito de inveja, olho grande, que está consumindo, está tomando tudo. E é por isso que nós não estamos conseguindo vencer, romper na vida, entre outras coisas fantasiosas que nós criamos na nossa mente. Mas o que nós precisamos entender é que Deus é um Deus ativo, é um Deus que está agindo na criação para que todas as coisas possam acontecer de acordo com o seu propósito e a sua vontade, de forma perfeita, de forma ativa. E nós podemos dividir, né, essa doutrina da providência de Deus em 3 pontos, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente pode dividir essa doutrina da providência de Deus é a preservação, tá? Devemos dizer que pela sua providência, Deus mantém todas as coisas do universo existindo em perfeita harmonia e assim preserva as propriedades com as quais ele as criou. Podemos ver isso no texto de Hebreus capítulo 1, verso 3, que nos diz que Cristo sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Você já parou para analisar como que há anos, a gente chega no cemitério, um tá enterrando. A gente chega na maternidade, um tá nascendo. E esse ciclo, ele vai indo dia após dia, ano após ano. Por que isso? Porque Deus, pela sua infinita graça e pelo poder da sua palavra,
Ele está sustentando todas as coisas. O universo ainda só existe, o mundo ainda só existe porque Deus está sustentando tudo. Porque tudo está no controle das mãos do Senhor. Porque ainda não chegou o tempo, não chegou o momento, não chegou a hora de Deus pegar e voltar, vir. Levar os seus escolhidos para a vida eterna com o Senhor. Não chegou a hora ainda do corpo glorificado, não chegou ainda o tempo da terra glorificada, não chegou ainda o tempo estabelecido pelo Senhor. Então tudo está funcionando e só está funcionando porque Deus está preservando tudo, porque caso contrário, a humanidade ela já teria destruído o mundo. Só não existe ainda uma terceira guerra, esse conflito de bomba atômica para um lado, para o outro, destruição. Isso só não aconteceu ainda, não é porque os homens são bons, ou porque os homens têm juízo, ou porque os homens têm algum tipo de medo. Não, meu irmão, só não aconteceu ainda porque Deus está preservando a humanidade em suas mãos. Pela sua palavra poderosa, porque se não fosse isso, tudo já teria se acabado, se destruído. Se ainda existe algo, é porque Deus está sustentando todas as coisas. Aqui a gente vê essa primeira doutrina ativa no nosso universo. A gente vê que as coisas só continuam funcionando porque Deus está preservando, porque Deus está cuidando de todas as coisas. A gente vê em Gênesis capítulo 1, verso 1, Colossenses capítulo 1, verso 17, Atos 17, 28, Neemias capítulo 9, verso 6. A gente vê a mão poderosa de Deus sustentando todas as coisas. Então a primeira parte dessa doutrina da providência de Deus, Deus agindo, né? Não de forma... Não numa presciência, ou seja, Deus já viu tudo que ia acontecer, não, embora Deus, né, é soberano, já viu, mas Deus não está à parte, Deus está ativo. Se Deus não tivesse ativo, sustentando tudo não tivesse no controle das mãos do Senhor, já tinha acabado. Então, só existe o mundo porque Deus ainda está preservando o mundo pela sua poderosa palavra. A segunda que nós temos é a respeito de cooperação. A doutrina da cooperação dentro da providência. O que isso quer dizer? Que tudo está cooperando para o propósito que o próprio Deus estabeleceu. Tudo está cooperando. Cada coisa, cada situação, tudo que está acontecendo no dia a dia está cooperando para o propósito que Deus estabeleceu, para o propósito que Deus quer, para aquilo que Deus já estabeleceu. Ele está operando em tudo, em todos, para cumprir o seu propósito. Então existem portas que se fecham, é Deus cooperando. Quantas coisas já não aconteceu na tua vida que você chorou, que você lamentou, que você falou, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor permitiu? E hoje você olha e fala, graças a Deus, o Senhor é soberano mesmo. Porque se isso não tivesse acontecido, eu jamais teria tido essa nova ideia, eu jamais teria me movimentado, eu jamais teria me arrependido dos meus pecados, dos meus erros, eu jamais teria entendido o teu propósito, entendido a tua vontade, eu jamais estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje se a mão poderosa do Senhor não estivesse cooperando. A gente tem essa mania de espiritualizar e às vezes culpar Deus, achando que está acontecendo porque Deus não nos ama mais, ou está acontecendo porque há um espírito maligno atuando para que as coisas não aconteçam. Meu irmão, tem coisa que está acontecendo na tua vida que não é o diabo, não. Tem coisa que está acontecendo na tua vida, é o próprio Deus cooperando para levar você para dentro do propósito dele, dentro da vontade dele. Quando a gente ora, né, a gente fala assim, Senhor, salva o meu amigo, salva o meu parente, salva meu filho, salva meus pais, salva, Senhor, traz essa salvação sobre a vida deles. Nós temos que estar preparados para essa cooperação.
que todas as coisas vão cooperar para isso. Às vezes acontece determinado tipo de situações, meu irmão, que é triste, a gente sofre ali, mas é Deus cooperando, porque o propósito maior de Deus, entenda, tá? Isso bem claro na tua mente. O propósito maior de Deus não é te prosperar. O propósito maior de Deus não é fazer o teu nome engrandecido. O propósito maior de Deus não é fazer de você uma estrela. O maior propósito de Deus não é você viver uma vida perfeita, né? Sem problemas, sem lutas, sem nada. O maior propósito de Deus para nós é a salvação. Esse é o propósito de Deus. É para isso que ele enviou Jesus Cristo, para a salvação. Então, quando nós entendemos que tudo está cooperando para quê? Para a salvação. Tem lugares que Deus vai te colocar como missionário, ministro do Senhor, para pregar para outras pessoas e essas pessoas poderem ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Tem lugares que Deus vai te colocar, que você não queria, que você não desejava, mas era propósito de Deus, você está ali. Vamos abrir para a palavra do Senhor, né? Paulo está querendo ir para Bitínia, mas Deus não permite, o Espírito Santo de Deus não permite que ele vá para lá pregar. Aí ele tem uma visão do homem na Macedônia clamando, chamando. E Paulo sai dali, vai para Macedônia, chega em Filipos. Em Filipos ele chega na beira do rio, tem lá as mulheres lá, Lídia, né, uma mulher próspera, vendedora de púrpura, ela está lá, e Paulo vai ministrar, pregar, e ali ela vai receber essa salvação. E Paulo indo todos os dias a caminho do rio, vem aquela jovem endemoniada, e Paulo expulsa o demônio da vida dela, e Paulo agora ele vai cair no cárcere. Ali ele vai ser açoitado, vai ser jogado naquele lugar, mas a palavra fala que à meia-noite Paulo e Silas está orando, está adorando ao Senhor. E quando eles estão orando, adorando ao Senhor, a presença do Senhor vem naquele lugar, as portas dos cárceres se abrem ali. E presos soltos, né? E o carcereiro fica louco e logo ele já pega a espada para tentar um suicídio. Mas a palavra vai dizer que Paulo fala, não, calma, estamos todos aqui. E o mais interessante nisso é que a família daquele carcereiro, juntamente com ele, são salvos em Cristo Jesus. Ou seja, até tudo aquilo que aconteceu com a vida de Paulo tinha um propósito. E o propósito era salvação. Vidas salvas. Em a carta aos Filipenses, Paulo vai falar o seguinte: olha, minhas algemas elas estão colaborando para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque eu estou aqui preso, e por eu estar preso, muitos discípulos estão encorajados por causa da minha prisão, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer, ó, e por causa da prisão, eu estou pregando para a guarda pretoriana. Eles estão ouvindo a mensagem, eles estão ouvindo a respeito do Evangelho. Ou seja, Paulo está no lugar, no patamar mais alto, em Roma, ali na capital, no maior lugar que tinha daquele tempo, daquele momento. E aqueles guardas, enquanto eles estão ali algemados a Paulo, ali presos a Paulo ali, Paulo está evangelizando, Paulo está pregando, Paulo está falando do amor de Jesus para aqueles indivíduos, e assim muitos deles foram salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então tudo está cooperando para o propósito maior do Senhor, que é a salvação, tá? E também existe a simultaneidade, tá? Essa doutrina aqui ela é um pouco complexa de entender. Por quê? Porque existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes é até ruim, até pecado. Não que Deus provoque o pecado, mas Deus permite para te levar para dentro de um propósito. Exemplo, José. Era pecado os irmãos dele vender ele como escravo? Era pecado, era errado. Infringir a lei do Senhor, mas Deus permitiu. A mulher de Potifar, ela armou ali contra José, para José ir para a prisão. Era errado aquilo, o que aquela mulher fez? Era. Mas Deus permitiu, para que José pudesse parar na prisão.
E na prisão ele vai dar encontro com o copeiro mó e padeiro mó, e ali ele revela o sonho deles. E em 2 anos, né, a Faraó tem uma visão, e então ele lembra o copeiro mó de como José na prisão revelou o sonho que ele tinha e traz ele, e ali José revela o sonho de Faraó e se torna governador, aquilo que Deus já tinha prometido lá atrás, já tinha dado em sonho para José, que ele se tornaria governador, que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Meu irmão, aquilo que Deus falou, a visão que Deus falou, agora está se cumprindo, só que está se cumprindo por meio da simultaneidade. Então, no meio do processo, no meio da visão que Deus te deu, vão se levantar contra você. Vão armar contra você. Vão colocar você dentro de uma prisão. Mas tudo isso é a mão de Deus te empurrando para o propósito que Ele já definiu sobre a tua vida. É fantástico como a providência de Deus, as mãos de Deus, elas atuam em favor dos seus filhos, em favor dos seus escolhidos, em favor daqueles a qual Deus ama e chama de filho. Então, que você possa se apegar a isso, essa doutrina da providência, entender que nada foge do controle das mãos de Deus. Deus não é um Deus que está à parte de tudo, pelo contrário. Deus está ativo, Deus está cooperando, Deus está nos ajudando, Deus está movendo todas as coisas, e tudo está no controle das mãos do nosso Senhor, e Ele está ativo para que tudo possa acontecer. Ele está cuidando de você, está cuidando da tua casa, está cuidando dos teus filhos, está cuidando de todas as coisas, e ainda que pareça que não tem jeito, não tem solução, que a porta se fechou, que o caminho está estreito, está fechado, meu irmão, Deus é um Deus que está no controle de tudo, e tudo acontece de acordo com a vontade que Ele já estabeleceu. Então que Deus possa te abençoar através dessa doutrina, como ela me abençoa quando eu entendi que a mão de Deus, né, tá em tudo e gera essa dependência de Deus. A gente para de ficar aflito mediante as coisas e entende que tudo é um sinal, é uma providência de Deus. Como que é bom entender essa doutrina e saber que tem um Deus que cuida de nós, que cuida de todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.